Começando mais um episódio do nosso CIS Talks, aqui no podcast do CIST, que é o Clube Internacional de Seguros e Transportes. Evidentemente que a gente fala muito sobre seguros e transportes. E tem uma temática dentro desses dois macro-universos que faz parte do dia a dia, não apenas de quem trabalha com ela, mas de muitos brasileiros mesmo sem eles perceberem. E para a gente falar dessa temática, que é gestão de riscos, eu vou receber aqui uma referência que trabalha em uma empresa de referência e que vai contar para a gente muito sobre esse grande universo e esse sistema e esses ecossistemas todos que estão relacionados à gestão de riscos. Ele é sócio e diretor comercial da Mundial Risk e eu estou aqui com o nosso Guilherme Goulart, dos nossos estúdios em São Paulo. Guilherme, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Imagina, Cristiano, eu que agradeço a oportunidade aí do bate-papo e agradeço a audiência de vocês também, que é bastante qualificada. Obrigado, meu caro. Bom, vou esquecer o Guilherme, ficar no Gui, né? Fique à vontade para ficar no Cris também. Bom, começar fazendo aqui para o Guilherme, né? Uma pergunta super tranquila, que com certeza não é difícil de responder. Gui, fazer gerenciamento de riscos no Brasil é uma missão fácil? Olha, Cristiano, eu acho que ser empresário no Brasil é uma missão difícil. Já começa por aí. Pensando desse jeito, o gerenciamento de risco até que não é tão difícil, né? Mas, brincadeiras à parte, assim, é uma tarefa bem desafiadora, muito com relação às dimensões do nosso país, né? A gente tem um território muito grande, particularidades e diferenças e segmentos, então não é uma missão fácil, não. Bom, depois dessa, qualquer pergunta que eu te faça tá tranquilo, né? Então, vamos lá, vamos do começo agora. Me conta aqui como é que você chegou na Mundial Risk, como é que você chegou no gerenciamento, na gestão de riscos, como que é a tua história? Vamos lá, Cris, essa é uma pergunta bem legal, até porque eu meio que caí de paraquedas, né, no segmento. Comecei a trabalhar muito cedo, sou vendedor nato desde criança, sempre gostei disso, e fui gerente de um segmento de alta renda do HSBC na época, quando acabei numa prospecção minha conhecendo um sócio de uma grande gerenciadora lá em Santa Catarina. Eu sou de Santa Catarina, moro em São Paulo, vamos fazer agora 14 anos, e acabei conhecendo ele nesse momento da prospecção e atingi o meu objetivo daquela reunião, que era vender tudo que eu precisava para ele. E ele gostou muito disso, a gente acabou aí começando um bate-papo, começando um namoro, diríamos assim, e isso evoluiu, então, para uma proposta de trabalho, então, nessa gerenciadora lá em Santa Catarina. Foi onde eu fiquei por um ano, talvez um ano e meio, e pela mesma gerenciadora fui convidado a vir aqui para São Paulo, então, para ajudar no desenvolvimento da área comercial, né? Naquela época era uma gerenciadora grande, mas com uma atuação um pouco mais regionalizada, tinha alguns clientes, sim, em âmbito nacional, grandes clientes, importantes, mas precisava de uma atuação um pouco mais focada aqui em São Paulo. Então, em setembro de 2010, eu me mudei para São Paulo e fiquei por mais 4 anos nessa gerenciadora como gerente comercial, né, ajudando aí, junto com os colegas, no desenvolvimento da área comercial aqui e o grande objetivo de todo vendedor, aumento de faturamento. Foram 4 anos aí de bastante sucesso, né? A gente acabou atingindo números extremamente expressivos para essa gerenciadora, e meados de 2014, final de 2014, na verdade, eu acabei conhecendo sócios, então, da Mundial Risk, né? A Mundial, ela tinha 1 ano aí de mercado, os acionistas majoritários não são de São Paulo também, já tinha uma estrutura montada de diretoria, de funcionários, enfim, mas com esse 1 ano de mercado ela encontrava uma grande dificuldade na área comercial, né? Quando nós começamos a conversar, ela não tinha mais de 3 clientes na carteira, e já com uma estrutura bastante parruda, um investimento muito pesado que foi feito, e encontrava essa dificuldade, acho que uma dificuldade natural. Nosso segmento é um segmento que tem muita pessoalidade, né? Você está vendendo um serviço, não, como todo serviço, não tangível, mas que a execução dele em alguns momentos pode até atrapalhar a operação do cliente, e você vai ter certeza se ele está sendo bem executado quando você tem um sinistro. Exatamente. Não é uma commodity que você compra qualquer uma da prateleira, você precisa ter essa relação. E essa dor comercial que você comentou, eu percebo,
histórias muito semelhantes. Eu trabalhei em uma gerenciadora de riscos de Santa Catarina também, com essa mesma necessidade de um crescimento, de uma expansão, de uma postura nacionalizada. E ter alguém com um perfil, com o seu perfil, né, que é alguém que vai, que vende, que resolve, e que numa negociação vende tudo que tinha para vender ao ponto de trabalhar com a pessoa, deve ter sido fundamental naquele momento. E aí você, então, conheceu os sócios da Mundial Risk. Conheci os sócios, e isso, na época, então, eu pedi desligamento da antiga gerenciadora, né, e a gente já teve, assim, um sucesso muito rápido, na verdade. Em menos de 3 meses, a gente já estava aí galgando alguns grandes embarcadores, disputados por grandes gerenciadoras, e com menos de um ano nós já estávamos começando, então, a ser reconhecido como uma nova gerenciadora, uma boutique de gerenciamento de risco que estava focada, então, em grandes embarcadores. Tivemos muito sucesso nesse primeiro ano, como toda empresa, tivemos altos e baixos, né? Mas a nossa proximidade com o cliente, relacionamento com o cliente, execução muito focada na qualidade do serviço, da proximidade com o cliente, fez com que a gente cresça pelo menos 30%, 32%, 35% ao ano, depois que atingimos um platô de estabilização. É óbvio que no primeiro momento o crescimento foi muito maior. Nós, então, em 2014, estávamos lá na Alameda Jaú, e em 2018, final de 17 para 18, se não estou enganado, a gente acabou tendo uma necessidade de mudança para o endereço que estamos hoje, na Berrini, com quase 3 vezes o tamanho, porque a gente já não conseguia mais expandir dentro daquele imóvel, né? Então, considero esses 10 anos como sócio da Mundial com bastante sucesso. Conseguimos desenvolver uma área comercial não tão robusta, mas que entende muito a necessidade do cliente, que participa muito do dia a dia. Talvez um pouco até diferente do que outras gerenciadoras fazem no mercado. O nosso comercial, ele não para no momento da venda. O relacionamento, ele é constante, o dia a dia com os clientes, a participação também na parte operacional, eu acho que foi um grande diferencial que faz a gente estar hoje aí como talvez uma das principais gerenciadoras do mercado. Você usou uma palavra que eu atribuo a esse sucesso, que é boutique. É você mesmo grande conseguir atender o seu cliente com pessoalidade, conseguir entender a necessidade dele, e essa estratégia de que eu te vendi porque eu entendi a sua dor. Eu, área comercial, ter um atendimento pós-venda é muito fundamental para a confiança e a segurança desses clientes e, evidentemente, a manutenção, né, e uma redução de um eventual churn. Então, acredito que isso tem muito a ver com a rapidez do crescimento e a manutenção desse crescimento. Parabéns. Sem dúvida, eu te agradeço, mas é exatamente isso, né? O negócio de gerenciamento de risco é uma coisa que precisa ser participativa. E a gente sabe ouvir muito na Mundial. Então, em nenhum momento a gente tentou impor um modelo de gerenciamento, um modelo mundial de fazer as coisas. A nossa grande missão, a nossa grande meta é entender o suficiente da operação do cliente, estar próximo dele, para a gente conseguir adaptar a nossa operação para trazer uma facilidade no dia a dia. Né? Facilidade e principalmente segurança, óbvio. Até porque o dia a dia não é fácil. Não. E quando, aí agora, sem a brincadeira e com um pouco mais de tempo, né, vamos voltar para a nossa primeira pergunta. Quando a gente pensa nesse país continental, repleto de desafios infraestruturais, de segurança, regulatórios, o fazer a gestão de riscos para ou embarcadores ou transportadores é repleto de desafios. Como hoje você ou a Mundial, né, você representando a Mundial ou a Mundial, visualizam quais são os elementos que precisam de evolução e de melhoria para tornar mais seguro o transporte e a logística no país? Cristiano, excelente pergunta. Eu acho que a gente precisa de um desenvolvimento em pessoas, tá? E também em infraestrutura. Esses são talvez os maiores desafios. Investimento em pessoas. Quando a gente fala de motorista, a profissão motorista é uma profissão que está acabando, uma escassez muito grande. A gente já tem aí grandes transportadores importando motoristas de outros países, né? Tentando atingir as esposas de motoristas para que elas se tornem motoristas também, porque os filhos já não querem mais. E os pais também não querem que os filhos sigam esse caminho. Então, a gente tem que investir em pessoas, investir em treinamento, mas precisamos urgente de investimento em infraestrutura também. As dimensões do nosso país, como a gente falou um pouco antes,
são enormes. Então, o investimento é sempre um desafio. Por que você acha, a gente sabe um pouquinho, mas na sua visão pessoal, por que você acha que os filhos não querem mais ser motoristas? Eu acho que foi uma profissão até meio marginalizada, eu não sei se é a palavra correta, mas a gente sempre olhou com maus olhos o motorista, né? A gente está viajando com seu pai quando é criança, ele tem a preocupação com o comportamento do motorista. A gente vê postos de combustível com comportamento não tão adequado. O distanciamento da família, eu acho que é algo que pesa muito, né? A gente tem motoristas que vêm a família uma vez por mês, 2 vezes por mês, e uma dificuldade financeira, né, vinculada nisso. Então, eu acredito que tenha muito a ver com a qualidade do dia a dia, com a qualidade do trabalho, e voltamos também para a infraestrutura. Porque a gente se coloca no lugar do motorista que está ali com um veículo, quando a gente não está falando de grandes transportadoras, com um veículo talvez nem tão adequado para o serviço que ele está fazendo, ele não tem pontos de parada adequado, ele não tem talvez a remuneração adequada, ele passa um perrengue ali no dia a dia que ele não quer isso para o filho dele. Né? Então, eu acho que, não sei se respondi objetivamente, mas eu entendo que seja isso. Eu acho que você não apenas respondeu, como eu vou fazer aqui um rápido paralelo, eu queria a sua opinião. Ao mesmo tempo em que há dificuldade em atrair novos profissionais motoristas, a gente tem um momento em que o Brasil não é um país de ferrovias. O Brasil é um país que o escoamento terrestre é pelos caminhões. Uhum. Ao mesmo tempo, absolutamente tudo é logística. A caneta que eu comprei no Mercado Livre ou na Amazon vai chegar na minha casa porque ela saiu de algum centro de distribuição e precisou de transporte. Então, não vai faltar trabalho, vai ter sempre trabalho. E, por outro lado, aquela solidão do passado, aquela marginalização, hoje você tem um computador na mão quando você está pilotando um caminhão com altíssima tecnologia embarcada. Hoje você tem um smartphone que você pode falar por vídeo com a sua família o tempo inteiro. Hoje tem internet, hoje você tem pontos de descanso, existe a lei do motorista. Então, assim, não falta emprego, e evoluiu a profissão como um todo com as soluções e as ferramentas que chegaram. Com esses dois cenários positivos, enfrentando a questão da infraestrutura e a questão da segurança, talvez haja uma oportunidade de uma mudança de mindset dos novos profissionais, mostrando para eles que, mesmo que você não tenha sido filho de caminhoneiro, você que está buscando uma profissão e tem uma habilitação que pode se tornar uma habilitação profissional, há espaço. Você acha que é possível campanha de conscientização para futuros profissionais de transporte? Eu acho que sim, Cristiano. Acho que sim. É um viés que vai se tornar obrigatório. A gente precisa incentivar. Como senão vai acabar. Partir para importar motoristas, trazer motoristas de outros países para trabalhar aqui. Então, é uma necessidade. Como falasses muito bem, tem demanda, né? E a tecnologia dos caminhões hoje é superior a muito carro de passeio. Muito. Então, você consegue entregar mais conforto, né? Quando a gente remete ao passado, os caminhões antigos, a estratégia era criar desconforto, para o motorista não dormir, para o motorista estar mais atento. Hoje a gente tem um investimento em tecnologia pesadíssimo, tanto para o conforto quanto para a segurança. Então, eu acho que sim, uma boa campanha, um segmento unido, pode sim melhorar esse cenário no futuro. Melhor que seria. Então, tenhamos uma expectativa positiva de que teremos sim futuros novos motoristas, porque a gente precisa, né? E quando a gente pensa hoje na sua atuação, né, na Mundial Risk, com os variados portes de clientes, as variadas áreas de atuação, os segmentos desses clientes, eu imagino que vocês tenham um arcabouço de soluções e tecnologias gigantesco para que essa operação funcione. Sem dúvida, sem dúvida. A gente sempre investiu muito em tecnologia, mas, Cristiano, eu confesso que talvez o nosso grande diferencial, como eu falei um pouquinho no começo do nosso bate-papo, é ouvir muito, estar muito próximo. Então, a Mundial, por uma decisão estratégica nossa, ela nunca focou num segmento específico, né? Nós não somos a gerenciadora do segmento A, B ou C. Nós costumamos dizer que... Você não faz só agro, você não faz só têxtil, você não faz só combustível. Exatamente. Então, segmentos extremamente distintos. O que nós fizemos, além do investimento em tecnologia, é talvez ter a humildade
de aprender com o nosso cliente como que eu vou entrar de verdade na operação dele, sem criar uma barreira logística, né? Porque não adianta eu vir com um aparato tecnológico, com um aparato de processos, que vai evitar o roubo, mas ele não vai conseguir mais transportar. Vai dificultar a operação do trabalho dele. Porque a única forma de eu te garantir que o veículo não vai ser roubado em trânsito é se ele não estiver em trânsito. Exatamente. E aí o meu cliente não vai faturar, e por consequência a gente não vai faturar, e o produto não vai chegar na nossa casa. Então a gente tem que ter essa humildade de entender que não é necessariamente o jeito mundial, eu preciso me adaptar. A gente costuma falar assim, eu tenho 2 operações dentro da Mundial muito semelhantes, de distribuição muito agressivas, com valores astronômicos sendo movimentado todos os dias. Essas 2 operações são nas mesmas regiões, com a mesma característica de veículo, e uma coincidência enorme, quase a mesma quantidade de veículo em distribuição, certo? Eu não posso ter as mesmas regras, eu não posso ter a mesma atuação, porque são operações distintas. Muitas vezes o local de entrega é um do lado do outro. A gente não pode expor o nome dos clientes, mas está um do lado do outro, são perfis 100% semelhantes, mas o que uma empresa precisa na logística dela é uma coisa, o que a outra precisa é outra coisa. A nosso diferencial, acho que é saber justamente se adaptar, e eu costumo utilizar um termo que é de personificação, não personalização, né? Porque personalização é uma coisa até um pouco já cansada, mas personificar, como é que aquela pessoa trabalha, como é que aquele diretor trabalha, como é que aquela empresa se porta, e a gente tentar adaptar isso dentro da nossa operação. Você sabe que desde que eu comecei no universo do gerenciamento de riscos, eu uso o seguinte exemplo: entregar cigarro em Campinas é muito diferente de entregar cigarro em Manaus. Só que entregar cigarro em Campinas, no mesmo bairro, também é diferente de entregar roupa em Campinas, no mesmo bairro, e é diferente de entregar cerveja em Campinas, no mesmo bairro. Então, eu gostei muito do seu exemplo da personificação. É entender a individualidade daquela operação, daquele motorista, daquele cliente, de quem vai receber, de quem é o embarcador. Esse entendimento da individualidade, essa personificação, para você hoje é o principal, não sei se diferencial, mas é o principal foco da atuação da Mundial? Sem dúvida. Isso posso te garantir, posso te responder objetivamente, sem dúvida. Porque eu tenho particularidades operacionais extremamente importantes, né? A gente tem bastante carga de exportação, um assunto muito forte no café, então 28% hoje do café é basicamente exportado, é rastreado pela Mundial Risk. E o café é uma carga que tem particularidades enormes, porque o grão, você não consegue, depois de roubado, você tem uma dificuldade de localização. Não dá para rastrear um grão. Não é rastreável dessa forma. A maior parte da nossa operação vinculada a café é exportação, e o café é muito utilizado também para os ilícitos. A rota é a mesma. Então, eu tenho uma preocupação muitas vezes maior com a contaminação de carga, por exemplo, do que com o roubo da carga. Eu tenho que ter um investimento muito pesado financeiro por parte do cliente, seja ele o transportador ou o embarcador, mas eu preciso entender que esse perfil de atuação na contaminação, por exemplo, é diferente do perfil de roubo. E que isso pode acontecer muitas vezes no pátio do cliente, num pátio de carregamento, dentro de situações que talvez só o rastreador não vai te ajudar tanto. Né? Então, entender isso é a chave de sucesso para conseguir entregar efetivamente o que o cliente precisa. Ô Gui, você falou cigarro, café, enfim, bens de consumo. Eu imagino que de todos esses anos, todos os dias haja uma história de prevenção ou de recuperação de uma eventual carga. Tem alguma dessas dezenas ou centenas de histórias que você lembra e fala, cara, que case? Sim. Ou algumas, né? Esse é um assunto que a gente poderia fazer aqui uns 3 dias de gravação, desse assunto, né? Quando eu me tornei sócio da Mundial, a gente era uma empresa pequena, com uma estrutura pequena, mas com uma vontade enorme de dar certo e de entregar um serviço diferente para o mercado. Então, a gente participava atualmente de todas as recuperações, não é um case ou outro case, era uma situação muito frequente. Sim. De, às vezes, tu tá em casa, tá jantando, tá num compromisso pessoal e surgiu algum problema. A gente já tinha uma estrutura de campo boa de atendimento com os parceiros, mas não era o suficiente porque a gente queria, porque eu queria, porque meu sócio queria.
a gente queria estar ali junto, a gente queria entender. Então, o diferencial que você queria entregar exigia a sua presença, né? E exigia entender tudo, né? Então, assim, foram inúmeras vezes que nós passamos madrugada dentro de favela, foram inúmeras vezes que a gente se meteu em canavial, em situações que hoje, sendo pai de 2 filhos, eu não me colocaria, talvez, nesse risco. Então, assim, a gente tem uma questão de sigilo muito importante nas operações, mas uma que me chama muito a atenção, Cristiano, foi uma atuação de uma carga de 1.600.000, mais ou menos, que eu fui o primeiro a chegar no momento. A gente estava acompanhando o posicionamento, né, do veículo, ele ainda tinha posicionamento em um dos equipamentos, uma operação tinha 3 equipamentos, eu estou falando isso de quase 10 anos atrás, hoje é muito mais comum. Sim. Né? E quando eu chego lá, o maçarico ainda estava ligado. Então, assim, não é que o bandido, ele suspeitou de algo e tal, esse cara provavelmente estava me vendo e me viu chegar. Foi naquele segundo, né? Foi muito próximo, porque ele ia usar ali para cortar a quinta roda, né, a trava, para conseguir tirar a carga em si. Então, assim, para mim me chamou muita atenção, porque eu chego lá, tem 2 jammers, que são os equipamentos utilizados para burlar sinal, um enorme e um pouco menor, ligados, ainda alimentados, um maçarico ligado, aquela situação toda de calor. Quando a polícia chega, ela inicialmente não entendeu também exatamente o que eu estava fazendo ali. Quem era você que fazia, né? Então, no primeiro momento, tive que me apresentar, enfim, e aí a gente parte até para uma questão de que talvez não, a equipe que foi para aquele atendimento também não conhecia aquele risco. Era visível que não conhecia aquele risco, porque eles chegaram extremamente tranquilos e batendo papo e perguntando o que era um jammer, né? O que era aquele equipamento e tal. Então, aquilo ali me chamou muita atenção, porque a gente falou insistentemente em infraestrutura, mas a questão da segurança pública é bastante complexa para o nosso segmento. Né? Felizmente, hoje, está muito evoluída, mas não foi sempre assim e precisa evoluir mais também. Sim, tem muito espaço para evolução. Tem muito espaço para evolução. Tem condições de você escolher um ou dois dos segmentos mais difíceis ou perigosos, assim, quais são as cargas mais visadas? Quais são os tipos de produtos mais visados? Eu acho que, assim, existem, para eu te responder essa pergunta, assim, existem os dados estatísticos das diversas consultorias, né? Mas existem as regionalidades, as particularidades. Sim. Então, assim, cigarro, eletrônico e alimento continuam sendo recordistas sempre, né? Mas a gente tem essas particularidades de região, né? Então, eu acho que o grande desafio hoje são operações de distribuição com valor agregado alto, seja eletrônico, seja o cigarro, seja o medicamento. Porque a gente está falando de uma operação que às vezes uma caixa tem um valor muito alto e principalmente muito fácil de vender essa mercadoria. Então, quando a gente vai falar dessas regionalizações, a gente está num estado onde o crime é especializado, as quadrilhas são extremamente evoluídas, tem um poder bélico enorme, poder financeiro enorme. Então, aqui em São Paulo, roubam-se mais cargas de produtos acabados com valor agregado mais alto. Quando a gente vai falar no Rio de Janeiro, que agora está um pouco mais tranquilo, mas recentemente passamos por uma grande crise na segurança pública, naquele momento, todo tipo de carga era roubada. Quando a gente vai falar aí, de valor, no nosso caso, particularmente, eletrônicos e café. Porque o café tem uma concentração muito alta de valor, você tem os picos de safra, e eu faço exclusivamente café e exportação. Então, o café tem um valor agregado muito, muito alto. Muito alto. Cara, que legal te ouvir, né, e ter essas visões de quem tá ali dentro, né, que eu imagino que é quase que viver numa série de aventura. Então, show demais você compartilhar conosco essas particularidades. E não se coloque mais num canavial agora que você tem 2 filhos, né? Deixa esse trabalho lá para as equipes especializadas. Agora não dá mais. Gui, futuro, tendência, inovação. O que é que vem pela frente na gestão de riscos? Cristiano, excelente pergunta. Excelente pergunta, porque eu acho que esse é um desafio que o mercado vai precisar superar. Tá? Apesar do gerenciamento de risco não ser uma commodity, nós temos uma crescente muito grande de empresas entrantes, novas empresas,
fazendo com que a concorrência se torne cada vez mais acirrada. Então, a gerenciadora que conseguir fugir dessa concorrência, fugir dessa briga, eu acho que ela vai ter um grande destaque. Sendo um pouco mais objetivo na tua pergunta, o que é o futuro do gerenciamento de risco, na minha visão, aí eu falo minha visão Guilherme mesmo, inteligência artificial e prevenção de acidente. Por que prevenção de acidente? Porque o maior prejuízo hoje ainda é o acidente rodoviário. E quando a gente vai falar do roubo de carga, a gente a cada 3, 4 meses tem uma novidade no mercado. Sim. Né? A gente tem um equipamento novo, tem um processo novo, tem integrações novas, tem coisas estão surgindo o tempo inteiro para minimizar o risco. Porque aí a gente está falando de um custo se tornando um grande investimento. Então, hoje a gente já tem empresas, tem transportadores que entendem de uma forma diferente o gerenciamento de risco. Eu tenho, felizmente, uma grande quantidade dos nossos clientes entende a importância, não por uma obrigação, porque ele tem que cumprir e tudo mais, mas porque ele está preocupado com a vida do motorista, ele está preocupado com o patrimônio dele, e ele sabe que é necessário fazer um investimento. Então, quando a gente vai falar de prevenção de acidente, inteligência artificial, acho que é tudo daqui para frente. Muito bom. E é de fato, o daqui para frente na inteligência artificial é o já, né? Já dá para usar agora. Eu acho que a gente chegou no momento em que a inteligência artificial está mais próxima, disseminada, Sem né? dúvida. Tangível. E vocês já usam de alguma forma? Talvez não da forma como eu esteja te falando, e como a gente está aqui num canal público também, algumas estratégias elas não vão ser tão abertas, né? Mas, assim, obviamente a gente tem uma análise de dados muito rica, um banco de dados muito rico, e a gente usa internamente dentro dos nossos processos, sim. Muito bom. Mas eu entendo que a evolução seja muito da porta para fora, seja muito vinculada ao motorista. Muito legal. Esse futuro que está chegando, talvez também incentive aquela nossa conversa sobre os futuros motoristas, os novos motoristas, né? Eu ia te provocar exatamente esse link, né? Quando a gente traz mais conforto, quando a gente traz mais segurança, quando a gente dá mais informação para esse motorista, a gente pode começar a mudar esse cenário, né? Então, eu acredito muito em tecnologia, em inteligência artificial, mas em pessoas. A gente precisa ter essas pessoas motivadas, entenderem a real importância dela no papel de gerenciamento de risco, a real importância do motorista no gerenciamento de risco. Muito bom. Gui, para a gente encerrar, o tempo voa, eu queria que você deixasse aqui uma última mensagem, e nessa linha das pessoas, né, nessa linha da motivação, nessa linha do ser a diferença, o que você diria para quem está em dúvida, se vem ou se não vem para o segmento de transportes e de logística? Qual que é a mensagem do Guilherme? Bom, Cristiano, eu acho que a pandemia nos mostrou uma coisa muito importante. Nada chega na nossa casa sem um caminhão. Nada chega na nossa casa sem um caminhão. Então, a gente precisa, como segmento, aprender a respeitar um pouco mais o motorista, valorizar um pouco mais o motorista, porque nós estamos aqui numa cadeira confortável, no ar-condicionado, os nossos 125 operadores estão lá confortáveis, com toda a ergonomia necessária para entregar um bom trabalho. O motorista não tem isso tudo lá na ponta, né? Então, eu acho que é bastante desafiador. A gente vê fora do Brasil motoristas muito bem remunerados em alguns lugares. Sim. Não vai ser fácil chegar nesse nível aqui no Brasil, mas eu acho que sim, é um bom segmento, porque tem uma demanda muito alta. Uma demanda muito alta. Muito bom. Guilherme, obrigado pela sua presença. Onde a gente encontra a Mundial? Estamos na Luiz de Galvani, 200, 10º andar. Todas as redes sociais aí, Mundial Risk. Os meus contatos também depois podem ser compartilhados aí com todo. Para mim foi um grande prazer esse bate-papo, saber também que tu veio de gerenciadora de risco. Eu acho que é um segmento muito grande e que está crescendo cada vez mais. Então, é um segmento que me atrai muito. Muito bom. Guilherme, obrigado pela sua presença. Guilherme Goulart, sócio e diretor comercial da Mundial Risk. Mais uma vez, foi uma alegria te receber aqui. Igualmente, Cristiano, obrigado. Obrigado também a você que nos acompanhou em mais um episódio. Tenho certeza que muito do que o Guilherme falou vai ficar na sua cabeça, que você vai refletir sobre o futuro e o presente do transporte, da logística e da gestão e gerenciamento de riscos. Como você já sabe, no QR Code que tem aqui na nossa tela, você encontra tudo sobre o SIST.
comunidade, eventos, redes sociais, conteúdos e também sobre o ExpoSIST, que é o evento que acontece em dezembro, nosso Congresso Internacional, edição especial de 10 anos. Então participe do ExpoSIST, acompanhe o SIST e eu te encontro na nossa próxima edição. Muito obrigado e até lá.